Olá, boa noite. Estou aqui recebendo a irmãzinha aqui no meu lar, muito alegre, feliz, né? Graças a Deus. Saímos daqueles momentos difíceis, então agora podemos nos reunir mais uma vez, continuar nossa leitura bíblica, né? Das cartas do Verdade. apóstolo Paulo. Gostamos muito das cartas do apóstolo Paulo porque tem muito ensinamento, né, irmã? É muito gostoso, Muita coisa ali prazeroso. que nós vamos aprender e sair do engano, assim, Não engano, é né? verdade. Porque aprendemos tudo errado, agora nós mesmo meditando, a gente vai vendo Descobre os maravilhas, conflitos né? que eles viviam ali, que o apóstolo Paulo sofria com esse povo para que Cristo nascesse ali, porque esse nascimento é aqui no nosso entendimento, né? Verdade. Então ele estava ali sempre constante, mandando essas cartas para que aqueles irmãos ficassem ali, ó, buscando Cristo, que Cristo nascesse ali de alguma forma do profundo daqueles irmãos, né? Para que eles não viessem. O momento que eles estavam passando era difícil, mas o apóstolo Paulo estava ali sempre ensinando, né? Verdade. O caminho que era melhor para eles. E o momento continua também sendo difícil para nós nesta nossa geração, mas a gente crê A gente nesse Deus, né? a gente crê e sabemos que bom aqui, e se nós partirmos, melhor ainda, porque o apóstolo Paulo ele fala, né, que tem aquela passagem que ele fala que o morrer era lucro. Vamos aqui, Coríntios, 1 Coríntios 9, o capítulo 9. Então diz assim, você pode pegar a sua Bíblia, né, para acompanhar a leitura. Vamos ler alguns versículos para o vídeo não ficar muito longo, Não né? sou eu apóstolo? Não sou livre? Não vi eu a Jesus Cristo, Senhor nosso? Não sois vós a minha obra no Senhor? Se eu não sou apóstolo para os outros, ao menos o sou para vós, porque vós sois o selo do meu apostolado no Senhor. Esta é a minha defesa para com os que me condenam. Tinha gente condenando, né? Não temos nós direito de comer e de beber? Não temos nós direito de levar conosco uma mulher irmã, como também os demais apóstolos e os irmãos do Senhor e Cefas? Os irmãos do Senhor e Cefas, que o Cefas era o apóstolo Pedro, né? Ou só eu e Barnabé não temos direito de deixar de trabalhar? Quem jamais milita à sua própria custa? Quem planta a vinha e não come do seu fruto? Ou quem apacenta o gado e não come do leite do gado? Digo eu isso segundo os homens? Ou não diz a lei também o mesmo? Porque na lei de Moisés está escrito: não atarás a boca ao boi que trilha o grão. Porventura tem Deus cuidado dos bois? Ou não o diz certamente por nós? Certamente que por nós está escrito: porque o que lavra deve lavrar com esperança, e o que debulha deve debulhar com esperança de ser participante. Se nós vos semearmos as coisas espirituais, será muito que de vós escolhamos as carnais? Eita! Se outros participam deste poder sobre vós, por que não mais justamente nós? Mas nós não usamos destes direitos, antes suportamos tudo para não pormos impedimento algum ao Evangelho de Cristo. Não sabeis vós que os que administram o que é sagrado comem do que é do templo? E que os que de contínuo estão junto ao altar participam do altar? Assim ordenou também o Senhor aos que anunciam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Na verdade, o Cristo, quando ele juntou os 70 lá,
ele mandou eles ir, né, não levar o foge nem nada, mas onde a casa que recebeu, ele ir e levar o evangelho. O apóstolo Paulo foi o único apóstolo que foi escolhido para levar o evangelho aos gentios. Então, eu acho que aqui estava tendo um desajuste, algum problema Entre eles, né? Entre eles, porque Cefas, porque quando eles levavam o evangelho, a única coisa que eles queriam um lugar para dormir, um lugar para uma alimentação, né? Porque eles não viviam aqui sendo sustentado por ninguém, né? Tanto que o apóstolo Paulo, ele fazia tendas, né, para se sustentar. Mas aí estava vendo algum conflito entre eles lá, os apóstolos da circuncisão, que é João, Pedro, Tiago, estava tendo confusão aí com o apóstolo Paulo e Barnabé, porque ele falou aí que as mulheres, né, acompanhavam. Então eles estavam chegando aqui na igreja de Corintos, que Corintos eles eram gentios, e ele disse que eles eram o selo do apostolado, queriam que pelo menos eles desse crédito no que ele ensinou. Bem aqui essa passagem, bem aqui, eu achei interessante, ó. Se eu não sou apóstolo para os outros, ao menos sou para vós, porque vós sois o selo do meu apostolado no Senhor. Essa comunidade aqui era o selo do apostolado de Paulo. Então foi ele que trouxe o evangelho da incircuncisão, porque eles são gentios, né? Então ele estava pregando o evangelho da graça, né? O evangelho da graça. E Cefas, então, os outros apóstolos, eles estavam chegando em lugar que não foram enviados por Cristo, enquanto Cristo era vivo, né? Que ele disse que não era para os apóstolos da circuncisão sair de Jerusalém, daquelas redondezas ali, que ainda ia preparar, e estava indicando o apóstolo Paulo, né? Então eles estavam chegando aonde o apóstolo Paulo já tinha passado, por isso que estava tendo essas confusão entre eles lá, né? E ele disse: acreditem pelo menos em mim, né? Acho que ele que estava querendo alguma ajuda, porque ele passou muita fome, né? O apóstolo Paulo. Pois é. Por causa do evangelho, né? Não é a questão de hoje, porque o evangelho é para ir de pregar o evangelho. Não é para ficar, não é? Não é para vir para algum lugar. Verdade. O evangelho, lá na época deles, era para ir. Agora não, o evangelho já está à disposição. Basta você pegar esse livro e começar a ler. Você tá vai, em mãos, né? Tá em mãos, você vai ver todos os mistérios, todos os tesouros escondidos que tem aí, vai ser revelado para você. Deus. Se você mesmo pegar e começar a ler as cartas de Paulo, que é o evangelho da graça para os gentios, né? Porque nós nem tínhamos direito, mas era um imundo lá para o povo judeu, né? Pois e hoje não. E aí ele estava trazendo essas verdades. Então vamos continuar mais um pouquinho, né? Mas eu de nenhuma dessas coisas usei e não escrevi isso para que assim se faça comigo. Porque melhor me fora morrer do que alguém fazer vã esta minha glória. Porque se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação. E ai de mim se não anunciar o evangelho. O apóstolo Paulo, ele diz lá em Gálatas, em Colossenses, que ele foi separado para levar o evangelho da graça, o evangelho da incircuncisão. Então, foi imposto isso a ele. Ele está falando aí que foi imposto, e aí dele que não fizesse, né? Porque ele foi o único que se encontrou com o Cristo já ressuscitado, e ele recebeu essa ordem do Cristo. E com este nosso irmão nós temos aprendido, né, irmão? Muito. Glória a Deus, eu louvo a Deus, Continue. Né? E por isso, se o faço de boa mente, terei prêmio, mas se de má vontade, apenas uma dispensação me é confiada. Logo que prêmio tenho? Que evangelizando proponha de graça o evangelho de Cristo, para não abusar do meu poder no evangelho, porque senão livre para com todos, fiz-me servo de todos, para ganhar ainda mais. Isso. Interessante. E fiz-me como judeu para os judeus, para ganhar os judeus, para os que estão debaixo da lei, como se estivera debaixo da lei,
para ganhar os que estão debaixo da lei. É, da lei de Eita, Moisés, né? Paulo! Pois Para os que estão sem lei, como se estivesse sem lei, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que estão sem lei. Isso. Fiz-me como fraco para os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me tudo para todos, para, por todos os meios, chegar a salvar alguns. E eu faço isso por causa do Evangelho, para ser também participante dele. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos, na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que os alcanceis. E todo aquele que luta de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível, Isso. nós, porém, uma incorruptível. Isso. Pois eu assim corro, não como a coisa incerta, assim combato, não como batendo no ar. Antes subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que, pregando a outros, eu mesmo não venha de alguma maneira a ficar reprovado. Eita, Ele usou aquela questão do prêmio, a pessoa, uma competição. Só que foi uma figura que ele usou da competição de alguém que está correndo atrás e vai receber um prêmio no final. E ele sabendo que essa coroa aqui é corruptível, o que o homem recebe que é físico, né? Mas ele estava falando no âmbito espiritual. Então ele tinha plena certeza do que ele estava falando, que o galardão dele. Irmã, e muitos falam desse galardão e às vezes em alguma determinada assim, congregação que a gente estava, a gente via os líderes ganhando assim coroas, né? Mas é coisa corruptível aqui, física. E assim, aí sempre assim com algum comentário dizer que aquilo ali era um troféu, né, para poder passar mais coragem, né, para outros cristãos, outros irmãos. Tem nada a ver. Nada a ver. Tem nada a ver. O apóstolo Paulo estava ensinando aqui, era algo espiritual, algo lá do maravilha de Deus. Do que Cristo trouxe. Aí ele falando da lei, aquela questão da lei de Moisés, porque estava saindo daqui tudo aqueles rudimentos da lei de Moisés, né? Ainda tem mais. Se a gente não sair desses rudimentos, vai continuar no engano. No engano, e cadê a vida nova? Não tem paz, não tem alegria, não vive reinando em vida, não reina em vida. Vive preso, escravo a ensinamentos enganosos. Então, para a gente reinar em vida, nós temos que entrar neste reino, né? Nós temos que buscar esse reino que já está dentro de nós. Quem ainda não tem que buscar. E nós, tinha alguma coisa errada que a gente não a gente vai aprendendo encontrar. Todos os dias, né? E aí depois que o Espírito Santo quis abrir o entendimento, a gente hoje entende tudo o que é reinar em vida, né? E nós vamos ficando por aqui, porque o vídeo já está novamente, né? É grande. Pois é, meus irmãos. Então fique na paz. Nós estamos na paz e até outro dia. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém.